sou Jennifer Castellan de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de diversos assuntos sob uma visão multidisciplinar, direito, a arte, a psicologia e outros saberes. E no episódio de hoje vamos conversar sobre diretivas antecipadas de vontade, as últimas escolhas em caso de terminalidade. E para essa roda de conversa, nós convidamos Carolina Fernandes, advogada, mestre em Direito, pesquisadora da Interface de Direito e Bioética e professora e coordenadora do curso de Direito da Verbo Jurídico. Bem-vinda, Carolina. Muito obrigada. Também conosco, Júlia Schneider Protas, que é psicóloga, mestre e doutora em Ciências Médicas pela URGS e coordenadora e professora do curso de Psicologia da Atitus de Porto Alegre. Bem-vinda também, Júlia. Muito obrigada. Enfim, meninas, como a gente faz aqui no nosso podcast esse entrelaçamento, né, de vários saberes, também com a arte, então a gente pesquisa algumas referências. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente foi atrás de um filme e gostamos muito, que é Uma Prova de Amor. Tem aí, produção, nosso cartaz, para quem nos acompanha no YouTube. Esse filme é um filme lindo, de 2019, dirigido por Nick Cassavetes, com a Cameron Diaz. Neste filme, o pessoal, então, que ainda não viu, a gente vai dar... Não vamos dar um spoiler, mas só um breve relato para a gente se posicionar aqui na conversa. Trata de uma discussão aqui de bioética, né, que as gurias vão aprofundar, que tem, então, uma menina, né, uma adolescente, que está passando por um processo de uma doença grave, um câncer, e o filme coloca em discussão, né, até que ponto, ou enfim, quais os tratamentos que ela poderia se submeter ou não, e onde está a autonomia da vontade dela. Então tem ali a visão da mãe, tem a visão da filha, tem a irmã, tem toda uma questão da família que se envolve, né? Mas o pano de fundo, a discussão ali central é o que a gente pode escolher ou não, né? Quando a gente estiver passando por uma situação de terminalidade. Né? Então, agora aqui a gente vai ver o que a psicologia vai nos dizer, o que o direito vai nos dizer. Vejam esse filme que é muito lindo. Então, eu vou começar com a Júlia. Bom, o tema esse de diretivas antecipadas ainda é muito desconhecido do público, né? Então, a gente vai ter que esclarecer bem o que é que a gente está falando. E o que me ocorre é que esse assunto, ele é de difícil absorção ou de difícil conhecimento, as pessoas não se aproximam dele, porque a gente está falando de morte, de terminalidade, né, de finitude. Então, aí eu começo assim, Júlia, por que a gente tem tanta dificuldade de abordar essa temática, né, da morte, e o quanto isso é cultural, ou enfim, é uma questão psicológica, e o quanto isso seria importante da gente revisar ou não? Então, vai lá, Júlia. Então, falar de morte, na realidade, na nossa cultura, de fato, é um grande tabu, né? A gente tem muita dificuldade de falar de morte, porque talvez a gente tenha também dificuldade de se dar conta que talvez seja a única verdade que a gente tem nessa vida, é que um dia a gente vai morrer. Claro que, para poder viver e investir na vida, que não é algo tão light, né? Todos nós precisamos despender de energia, né? Sair das zonas de conforto para viver. A gente dá uma negada, né? A gente nega que o fim é a certeza que a gente tem. Por outro lado, isso faz com que a gente também perca a oportunidade também de nos conhecermos, né? Porque talvez, ao refletir sobre a morte, a gente também possa viver a vida de uma outra maneira, né? Acho que tem um aspecto cultural, né, da nossa cultura, que hoje é muito voltada para as questões do aqui e agora, é voltada para a juventude, para um padrão de beleza estético que não engloba, talvez esteja sendo radical, mas que da maioria das vezes não vai englobar a terceira idade, a velhice, ou até outros padrões de estéticas que vão envolver situações de saúde, né? Então, a gente vive numa cultura que prega valores muito pouco reflexivos com relação à finitude, né? Se a gente for pensar nas teorias de psicologia, o próprio Freud, ele vai dizer isso, assim, o nosso organismo, ele vai buscar um estado de constância plena, e esse estado de constância vai estar remetido ao estado de antes da vida, que é quando a gente tá ali, ó, zeradinho de tensão nessa vida. Talvez seja a morte, né? Mas que pra gente conseguir aproveitar e ter produção enquanto estamos vivos, a gente precisa também não ter isso como sendo nosso grande pano de fundo. Então, falar da morte, penso que tem se aberto mais espaço. Esse é um deles, né? Sim, é um espaço que vem trazer esses conceitos, esses conteúdos, para talvez, né, colocar essa sementinha do questionamento em quem estiver nos ouvindo.
Acho que a gente tem criado espaço para falar sobre isso, mas de fato é um assunto super difícil de falar, principalmente, agora pegando o filme, né? Quando a gente fala de jovens, quando a gente fala de doenças graves e quando a gente fala de uma situação familiar que está por trás disso, né? Sim, porque, na verdade, quando a gente pensa em morte, a gente quer pensar assim que a gente tem 95, 105, 150, né? E pode ser que a gente converse com esse assunto, mas, na verdade, é algo que pode acontecer a qualquer tempo conosco ou com algum familiar, enfim, né? E nesse sentido que a gente traz essa questão das diretivas antecipadas, né? Por isso o termo, antecipadas de vontade, para que a gente possa se colocar nesse lugar e imaginar como eu gostaria de ser tratado se eu não puder mais falar sobre isso no momento, né, que eu já esteja incapacitada, enfim. Então, eu pergunto para a Carolina, o que a gente pode estipular nesse documento, né? Para que serve esse documento, né? Quais são os temas que a gente pode abordar ali, quais são também os limites que a legislação aqui no Brasil traz, né? Começar a apresentar para o pessoal esse bem. tema. Então, eu refletindo agora com a fala da Júlia, né? Acho importante também que as pessoas percebam a nossa vida é tão complexa que, geralmente, um assunto implica necessariamente numa cultura em outro departamento da vida, né? Então, por exemplo, essa negação que as pessoas têm e que foi observado, né, pelo espectro da psicologia pela Júlia, impacta diretamente na vida jurídica, né? E no mundo do direito. Por quê? Nós temos tanta dificuldade em enfrentar a morte que, juridicamente, nós não temos, na verdade, um instrumento que permita manifestar a vontade de forma antecipada. Olha só, quem regula a possibilidade das diretrizes antecipadas de vontade é o Conselho Federal de Medicina. Não tem uma legislação específica do Nós direito. Nós não temos uma lei. E aí é bom também que as pessoas entendam, né? De onde surgem as leis? As leis são um reflexo do comportamento social, né? Da realidade social. Então, se a sociedade, e aqui vamos falar de uma forma bem ilustrativa, não pede né, para o Estado regulamentar uma conduta, o Estado não vai regulamentar a conduta. Porque, na verdade, então, como isso vem da área da medicina, a gente pode entender que vem a partir mais de uma demanda dos próprios médicos que precisam tomar uma decisão a respeito do que fazer com aquele paciente, como conduzir essa terminalidade com a família, do que uma demanda, como tu disseste, da própria sociedade, do próprio indivíduo que está pensando sobre si, né? Esse tema vem de forma transversa, assim, vamos dizer. Quando nós, inclusive, apresentamos para os clientes a possibilidade de planejar a sua morte financeiramente, economicamente, e deixar a sua família numa espécie de tranquilidade ou diminuir os conflitos pós-mortem, que a gente sabe que são muitos, as pessoas resistem, né? Porque parece que o ato de fazer o testamento, de testar, é de alguma forma chamar ou antecipar a morte. Então, imagina as diretrizes antecipadas de vontade. Então, eu sempre gosto de apresentar o que são as diretrizes antecipadas de vontade pelo lado emocional e pelo lado do amor. Por que pelo lado do amor? E aí a gente já se vincula à temática do filme. Porque da maneira mais bonita possível, se eu faço uma diretriz antecipada de vontade, eu estou retirando dos meus familiares e das pessoas que me amam o peso de ter que tomar decisões sobre a minha terminalidade. Né? E sem dúvida alguma, claro que uma diretriz antecipada de vontade é, num primeiro momento, um respeito à minha autodeterminação, ao direito que eu tenho de decidir como eu quero ser cuidada, como eu quero ser tratada e de que maneira eu quero morrer, ou o que eu entendo que é uma morte digna. Mas, sem dúvida alguma, é também um ato de respeito e de amor para aquelas pessoas, para os meus familiares, para as pessoas próximas, amigos, que invariavelmente vão sofrer com a minha morte ou com esses momentos anteriores à minha morte e que ainda assim terão que decidir, se colocando no meu lugar, o que será que a Carolina ia querer neste momento de morte? Então, o que nós podemos fazer nas diretrizes antecipadas de vontade? Nós podemos decidir quais tratamentos médicos nós não queremos que sejam adotados em caso de eu não conseguir mais expressar de forma inequívoca a minha vontade. Casos de ressuscitamento. Bom, eu estou no estado de terminalidade. Eu gostaria ou não de ser ressuscitada?
Também, em procedimentos cirúrgicos a que eu vou ser submetida. Quais são os atos médicos que eu não permito que sejam realizados caso a equipe médica não possa me consultar? E aí sempre me devolvem a pergunta. Bom, mas se eu escolho não ser ressuscitado, Carol, aí eu sou atropelado no meio da rua, e aí as pessoas não me ressuscitam. Falei, não, mas não se aplica nesses casos acidentais ou em que a tua perspectiva de vida ainda é muito presente. Se aplica nos casos em que te ressuscitar não vai alterar o desfecho da tua vida. Ou seja, tu vai ficar atrelada a uma cama, com cuidados, de repente até mantendo uma vida artificialmente, sem poder exercer a tua autodeterminação. Então, não é um paciente jovem e saudável que tem uma parada cardíaca e diz, não podemos reanimar. Sim, a ideia estaria vinculada naquela questão de um prognóstico já de cura, que não haveria. Nesse Exatamente. sentido. É nesse cenário que a gente está tratando das Mas também, diretivas. né, Jennifer, importante lembrar que pode ser também um cenário em que eu venha a sofrer um derrame. Sim. Ou um AVC. Mais repentino Mais também. repentino, né? Eu, uma pessoa jovem, e pode acontecer. E o prognóstico dos médicos seja o de, bom, ela não tem condições de retornar ao seu estado de consciência plena. Bom, eu gostaria de ficar atrelada a uma cama, eu gostaria de ficar ligada a aparelhos. Então, são situações drásticas em que o desfecho é a morte. Sim, voltamos à morte. Porque a gente fica fazendo uma curva, né, mas a gente está falando de morte. E aí eu trago para a Júlia também o que a gente conhece pouco, né? Eu até conversando com as gurias em bastidores, esse é um assunto até para um outro episódio, que só a questão dos cuidados paliativos. Mas eu acho que é interessante a gente inserir aqui para a gente entender do que a gente está falando, né? Então, o que seriam esses cuidados paliativos esses eu gostaria de ser submetido, esses não. Então, para entender um pouquinho mais, assim, né? Esses cuidados. E aí até a gente fez uma referência ao livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Que a morte é um dia que vale a pena viver. Porque também tem a ver com essa escolha. Como eu quero me encaminhar para a morte, né? Nesse sentido, né? Talvez o excesso de recursos seja uma coisa que sufoque aquela pessoa que está tentando fazer uma transição talvez mais serena, vamos dizer assim, né? Ou não, pode ser que tenha pessoas que digam, não, eu quero que todos os recursos, mais um pouco, e o céu também, sejam dispensados para que eu consiga. Mas então a gente entra nesse cenário. Cuidados paliativos, se a gente pudesse falar um pouquinho, Júlia. Perfeito, desculpa a minha... Não, imagina. Acho que a primeira coisa é a gente fazer uma distinção do que é vida e do que é viver. A vida, ela está relacionada a uma questão biológica. Respirar, o coração bater, o cérebro funcionar. E o viver, ele está relacionado a uma qualidade afetiva e vincular, de produção de afeto e de vivências. Os cuidados paliativos é uma área dentro das ciências da saúde que foi desenvolvida pensando justamente em situações no qual o prognóstico a gente chama de reservado, quer dizer, não tem uma perspectiva de cura ou de total reabilitação. Porém, existe um tempo de qualidade de um viver que pode ser trabalhado. Então, muitas vezes, né, e na época que eu comecei a me aproximar dos cuidados paliativos, as pessoas tinham uma tendência a achar que os cuidados paliativos era quase assim, ensinar as pessoas a morrer como um morredouro. E os cuidados paliativos, na realidade, é uma área que visa trabalhar com qualidade de vida. No tempo que essa vida tiver, qualidade desse viver. Então, a indicação de cuidados paliativos, ela é para pessoas que não têm um prognóstico de cura, mas que têm uma perspectiva de um viver que possa ser com qualidade, sem dor, que possa ser um viver vincular, que a pessoa possa ter a dignidade de realizar seus últimos momentos da forma que acha que faz sentido para ela. Né? Então, os cuidados paliativos, no fundo, é uma grande ferramenta de respeito à vida, à humanidade. Qual é a questão? Que vai trabalhar com a terminalidade. Sim. Que é algo que é difícil mesmo pensar assim, poxa, mas eu vou pensar em qualidade de um viver de alguém que tem um prognóstico? Ué, mas eu não sou essa pessoa, diz assim, né? Não é pra mim essa conversa. Exato, e até o que a Carol estava trazendo assim, e não fala que chama.
Não fala de coisa ruim que chama, né? A gente cria várias ferramentas de tolhimento de assuntos que são das nossas humanidades. É verdade. Né? Então, o cuidados paliativos, e a Ana Cláudia, ela é uma excelente fonte também de informação, ela tem TEDs, ela tem esses livros, assim, e a grande, assim, acho que a grande luta dela é justamente para trazer respeito e dignidade para situações de saúde no qual a vida talvez já esteja dita, poxa, não tem um prognóstico de cura. Mas o viver, pô, tem muita possibilidade. Sim. E viver sem dor, e viver de uma forma que a gente possa refletir, que a gente possa pedir perdão, talvez, se a gente quiser, que a gente possa se declarar, talvez, se a gente quiser, que a gente possa fazer um grande finale, é muito importante, porque ela diz isso, né? A gente morre uma vez. Então, ela fala assim, não pode fazer feio. Quer dizer assim, o fazer feio por quê? Porque tem que ser de acordo. Então, eu acho que é um tema super legal para outras conversas, porque certeza. ele é muito amplo. Mas é justamente nesse sentido de, falar de morte como algo da natureza das humanidades. E não como um grande monstro que é atraído por palavras ruins, por né? documentos. Por documentos, os por advogados. olhares, né? Tô dando ideia, algo, algo da vida, né? Sim, eu trabalho com mais... A gente também formula os testamentos, as diretivas antecipadas, né, pessoal? Que também o pessoal ouve, assim, testamento vital, né? Aparece, mas aparece muito pouco lá nos tabelionatos. A gente trabalha mais com o testamento mesmo, aquele que com caráter patrimonial. E mesmo assim, é um pouco, assim, é naquele momento que chega o testador, ele faz quase que uma confissão, assim, um confessionário, conta a sua história, conta a sua vida, porque aquilo mexe muito com ele. Porque ele está se projetando nesse momento final. Então, realmente, é um tema difícil, né? E as diretivas ainda, assim como... assim, dando desse retorno, por exemplo, nos tabelionatos ainda é pouco volume, realmente ainda não chega muita coisa. Mas aí eu queria falar com a Carolina, sobre a gente falando do documento em si, os limites desse documento, eu também queria que tu trouxesse o que a gente não pode colocar nesse documento pela nossa legislação, e também puxando o filme, já vou fazer então 2 perguntas, os limites da nossa legislação, e o filme traz uma disputa judicial. Não queremos dar spoiler, mas enfim, é para dar o gostinho, Mas tem uma disputa judicial entre mãe e filha, que é justamente essa discussão. Uma quer seguir com tratamentos, a outra não quer. E aí eu pergunto, esse tema também, ele vai a debate no judiciário? Quem faz esse debate, né? As famílias entre si ou é a equipe médica? Como é que esse tema vem sendo tratado também? Então, primeiro a gente podia pontuar os limites do documento. A pessoa vai lá escrever, vou fazer as minhas escolhas. Tudo ou não. O que ela pode fazer? Até onde ela pode ir pela nossa legislação? Então, o que não é a legislação, né? Desculpa, né? Que é a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o que nós né? temos de parâmetro. Que, inclusive, é uma resolução de 2012. É um tema que ganhou muita força e ganhou um pouco de palco durante a pandemia, que foi um momento em que as pessoas se depararam obrigatoriamente com as questões de terminalidade e independentemente da faixa etária, né? Quebrou muitos paradigmas, derrubou muitos paradigmas, me parece, né? Mas ele já vem regulamentado desde 2012 pelo Conselho Federal de Medicina, né? E o que diz lá? Bom, diz que nós podemos escolher desde que nós não façamos nenhuma disposição ilícita, ou seja, que contrarie o ordenamento jurídico, e também que não escolhamos adotar posturas que antecipem o momento da morte. E aí é interessante, porque aí nós nos deparamos com 3 institutos, né? Que é a distanásia, a ortotanásia e a eutanásia. Então vamos esclarecer para o pessoal. Isso, e aí é bom distinguir do que se trata cada um. O que nós não podemos dispor nesse documento, nas diretivas antecipadas de vontade? Eutanásia. O que é eutanásia? Eutanásia são medidas de antecipação da morte. Ou seja, eu estou em sofrimento, eu tenho a notícia da terminalidade próxima, eu estou com um câncer terminal, eu tenho uma doença degenerativa, eu tenho uma situação de paralisia completa, eu estou numa situação de dependência total, ou seja, eu não tenho mais um viver digno. E é interessante também que as pessoas saibam que o viver digno tem uma visão também muito pessoal,
Porque pode ser um viver digno para mim, pode não ser um viver digno para o outro, né? E eu quero acabar com esse sofrimento. E aí nós temos vários outros filmes, inclusive, que mostram cenários de pessoas que queriam agir proativamente para antecipar o momento da morte, né? Filme, o Mar Adentro, Mar né? Adentro é um deles. É uma discussão bem profunda também. Exatamente. E no Brasil, a eutanásia é proibida. Ou seja, nós não podemos auxiliar ninguém, muito menos a equipe médica, a antecipar a morte natural. Então, temos que aguardar que ela chegue. Bom, como é que nós aguardamos que a morte chegue? Ou empregando tratamentos, usando medicamentos ou usando de tecnologia para prolongar o máximo possível essa vida ou esse viver, que é o que nós chamamos de distanásia, ou aplicando medidas de conforto, de redução de dor, que se faz nos cuidados paliativos e que nós chamamos de ortotanásia. Então, deixar o paciente confortável até que a morte natural aconteça, sem empregar medidas que prolonguem artificialmente a vida. Essas medidas, tanto de distanásia quanto de ortotanásia, podem ser incluídas nas diretivas antecipadas de vontade. Sim. O que não pode ser incluído são medidas de eutanásia. Então, aquilo que a gente estava falando ali no início, vamos dizer, aquela polêmica que é trazida no filme, né? Na verdade, tem dois polos ali, duas vontades. Uma que quer justamente que todos os recursos sejam implementados, até uma cirurgia bem difícil, penosa, que se sabe que não vai trazer a cura, vamos dizer assim, né? Mas igual, tem um dos polos ali que faz essa defesa e o outro que diz, não, eu prefiro então a ortotanásia, que não vamos recorrer a tudo, né, que talvez seja muito sacrificante para aquele paciente e tal. As duas posições, teoricamente, neste documento podem ser feitas. Podem. E também, agora eu encaixo aqui que tem toda uma questão, às vezes, de crença religiosa, a gente escuta muito a questão de testemunho de Jeová, alguma coisa. Também posso colocar ali, vamos dizer, não quero ser transfundido, não quero transfusão de sangue. Por uma questão também das crenças pessoais de cada um. Também esse documento comporta. Esse é um documento que ele privilegia a autodeterminação enquanto ela ainda é possível. E aí é bom também, e já voltando ao contexto do filme, respondendo aquele teu segundo questionamento, né? Quando é que nós podemos decidir? Bom, vamos lá. Pela lei, ou pelo ordenamento jurídico, porque aí é uma questão de um olhar mais complexo, nós podemos expressar as nossas vontades, principalmente em questões de saúde ou exercer o direito sobre o próprio corpo, mas falando especificamente do direito, quando temos 18 anos ou mais, ou plena capacidade. Pode ser que eu tenha 16, 17, mas seja emancipado. E aí, nesse caso, eu também vou poder me expressar. Nós não reconhecemos juridicamente capacidade, ou seja, não vamos reconhecer a validade de uma expressão de vontade em relação à terminalidade de alguém que não tenha capacidade civil. Mas aí é importante, acho que a fala da Júlia vai complementar aqui, diferenciar o que é capacidade de tomada de decisão de autodeterminação. Por quê? Porque existem pessoas que não têm capacidade civil e que, portanto, por um recorte jurídico, porque o legislador disse, bom, eu vou escolher que pessoas entre 16 e 17 possam alguma coisa e que a partir dos 18 possam tudo, porque é uma escolha. Eu vou escolher, é diferente de analisar individualmente o ser humano e avaliar se ele, mesmo tendo 15 anos, ou 14, ou 8 anos, tem ou não maturidade para compreender a complexidade da decisão que ele está tomando. O filme traz justamente, tem adolescentes ali envolvidos, exatamente, né? Essa questão também transita. E daí a Júlia pode nos ajudar, então. Claro, a gente então tem esse marco hoje na legislação. E é interessante que para o testamento aquele, que a gente diz o patrimonial, 16 anos já seria possível. Exatamente. 16 anos a pessoa pode ser testemunha, pode fazer um testamento. Tem algumas questões, mas para essas escolhas de saúde, não. Pela não pode. Pela questão da capacidade
plena que está prevista na resolução. Porque aí a resolução fala que tu Remete. tem que ter plena capacidade e total discernimento. Tá. E agora, assim, do ponto de vista da psicologia, não necessariamente uma coisa condiz com a outra, Júlia? Exatamente, porque quando a gente pensa em capacidade de tomada de decisão, e aí a gente tem que pensar que vão ser pessoas que vão contemplar as consequências dessa decisão, vão contemplar todos os fatores que estão envolvidos, isso nem sempre vai estar relacionado com uma cronologia, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, e aí a gente pensa, bom, quando é que um cérebro fica pronto? Aí a gente vai nos livros e vão dizer assim, em torno de 18 anos. Mas isso também são dados que se tem muito relacionados ao desenvolvimento dentro de uma cultura, né? O que hoje a gente vê como funções e atividades dos jovens com 18 anos é muito diferente do que era há 15, 20 anos atrás. O que faz com que seja diferente a forma como eles enxergam a vida, como eles enxergam as consequências, as responsabilidades. Então, esse é um assunto super polêmico, assim, porque talvez seja muito difícil a gente ter um exato marcador desse desenvolvimento, né? Hoje, quando a gente ensina em psicologia do desenvolvimento, a gente já não está falando 18 anos, assim, a gente fala 18, 20, porque existe também todo um embebedamento de uma cultura que faz com que a gente desenvolva certas atividades, certas competências de uma forma A ou B, né? Então, aí é uma grande questão. Eu tenho um projeto de poder estudar um pouco isso, né? Eu gostaria muito de entender como é que a gente vai ver a capacidade de tomada de decisão dos jovens, assim, dos adolescentes, né? Que idade a gente vai colocar? Porque não basta tu ter uma informação, né? Porque às vezes a informação, ela é uma ferramenta, mas a informação, ela precisa estar contextualizada num viver, num olhar de mundo, contemplada em outros aspectos, né? Que talvez hoje a gente tenha que repensar. Então, de fato, é um assunto super polêmico. É um assunto, assim, que a gente tem que ser aprofundado e discutido. Até o filme traz a discussão que a menina traz, ela busca judicialmente uma emancipação para questões médicas. Até e é bem específico, É bem né? específico. E eu me lembrei de outra questão que talvez seja importante falar. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração nessa questão da capacidade de tomada de decisão é a saúde mental da pessoa naquele momento, né? Então, assim, é muito também difícil a gente avaliar saúde mental. Sou psicóloga e posso dizer, não é uma coisa assim tão linear para se fazer. Por quê? Porque a gente sabe que dependendo da situação que a pessoa está passando, momentos estressores, como de um diagnóstico, como de um prognóstico reservado, podem afetar a percepção que ela vai ter da realidade e do mundo. E isso vai fazer quase como se ela usasse um óculos, que a visão dela vai ficar toda pautada por isso, o que pode influenciar na tomada de decisão. Por isso que alguns dados, né, assim, pessoas com depressões, pessoas que estão com questões de ansiedade, síndromes do pânico, são pessoas que estão num momento que a tomada de decisão delas está atravessada por isso. Não seria oportuno este momento para fazer essa escolha. Não está plena. E aí, pensando no filme, a gente está falando de pessoas, né, no caso da menina, que está passando por isso, né? Que ela, então, recebeu um diagnóstico, prognóstico reservado. Quer dizer, já estava numa situação, né, de um adoecimento constante, mas que isso também é levado em consideração, o que torna ainda mais complexo esse tema, né? Porque não é só a idade, não é só a maturidade, mas é o estressor da situação que vai influenciar na tomada de decisão. E é interessante que a gente também estava trazendo aqui uma experiência de uma sentença que eu tive a oportunidade de estudar, que era uma discussão, aí no caso era uma questão religiosa, que era a questão justamente de testemunho de Jeová, que a gente escuta essa questão da transfusão, e era a mãe e a filha, né? E aí era menor de idade, e aí a equipe médica entendia que tinha que fazer o tratamento. E a mãe não queria. E aí eu lembro que a decisão final, né, a pesquisa, é no sentido de que, nesse caso, os pais não poderiam decidir, entre aspas, contrariamente a uma tentativa de salvar aquela criança. Claro, a gente não está falando exatamente de cuidados paliativos ou mas essa situação também de bioética envolvida, né? E aí, nesse caso, a vontade da menor seria a proteção da vida da melhor, né? Seria prevalente sobre o desejo de criança da mãe, né? Então, quer dizer que esse tema de bioética envolve muitas valências, né? E muitas cortes, se a gente for olhar, por onde analisar essa questão. E né? essa é uma realidade muito presente nos hospitais. As equipes médicas, elas frequentemente se deparam com situações em que recomendam determinado tratamento ou procedimento para uma criança ou um adolescente, que, obviamente, não tem a capacidade de consentir, e aí estou falando da capacidade jurídica,
e, portanto, cabe à equipe médica avaliar a viabilidade ou não e colher a autorização ou o consentimento dos genitores, que se mostram contrários. E a equipe médica tem a certeza, pelo menos, né? Pelo menos a certeza médica de que é o melhor encaminhamento. E aí, o que fazer nesse momento? Acolher a negativa dos pais? Não. Nesse momento, tem que se recorrer ao setor jurídico do hospital, que vai encaminhar um pedido de suprimento, né? O que a gente chama de suprimento de outorga parental. Ou seja, o juiz vai decidir em nome dos pais, né? Substituindo a vontade dos pais. Então, hoje, quando a gente entra nessa temática, como a gente tem esse parâmetro de 18, esses adolescentes que a Júlia disse que estão amadurecidos ou não, que não corresponde necessariamente, isso aí, na verdade, se houver alguma divergência, vai ter que ir para o judiciário. Exatamente. Hoje se resolve assim. Porque Hoje se a família não assim. consegue entrar em consenso com a equipe médica. Bem, mas assim, retomando a questão, eu queria pontuar do documento em si, eu digo do documento, das diretivas, porque é ali onde a pessoa vai declarar a sua vontade, aquele que pode declarar, né? É importante a gente deixar aqui para o pessoal. O que tem que constar no sentido assim, que documentação tem que ser apresentada? Me preocupa muito, é assim, ó. Tá, eu vou decidir se eu quero isso ou aquilo, mas alguém informou, algum médico, passa por um médico, e você fica com o advogado, com o médico, com o psicólogo. Como que a pessoa toma essas decisões? Como é que ela se informa para tomar essas decisões e fazer lá um documento escrito? Nós não temos uma formalidade exigida na resolução, né? A única previsão que nós temos na resolução é que a pessoa pode, inclusive, escolher um procurador, né? Alguém que fique responsável por fazer valer aquele documento. Mas então o que nós indicamos? Que as pessoas que queiram fazer, façam via tabelionato. Por quê? Porque o tabelionato primeiro, vai dar fé pública ao documento, ou seja, vai se garantir, inclusive, que a pessoa expressou de forma autônoma a sua vontade, de que ela tinha discernimento, ou aparentava ao menos ter discernimento. Na avaliação do tabelião, Exato. A gente faz essa avaliação subjetiva, né? Claro. Não temos o laudo psicológico, Exatamente. mas aquilo que a gente, na conversa, a gente consegue perceber, né? E isso também dá publicidade ao documento. Fica num banco de dados, né, nacional. Então, basta consultar, né, ter acesso a esse banco de dados e é possível ter acesso a esse documento. Mas também é importante que a pessoa leve isso a conhecimento da equipe médica, para que isso conste do seu prontuário. Porque a equipe médica também não tem condições de adivinhar a existência do documento, É né? interessante, uma outra temática que a gente tem tratado agora, até nós vamos fazer um episódio sobre isso, é a doação de órgãos, né? E hoje nós temos uma central aqui no Rio Grande do Sul que linka a escritura, se a pessoa faz uma escritura declarando que é doadora, e ela vai diretamente à central. E aí a central lá já pode fazer essa busca, ela tem acesso, já vê os familiares também que podem afirmar essa vontade do doador, né? Porque no fim, na nossa legislação, a última palavra ainda é Não é a nossa, não né? é a nossa. Mas não existe esse expediente, existe uma central notarial para a questão dos documentos de autonomia da vontade, da terminalidade, enfim, que a gente está tratando, mas não tem essa vinculação ainda, quem sabe um dia haverá. Exato, com os cadastros do hospitalares ou do SUS, para que se possa que seria constar. necessário, né? Claro. Diria que seria fundamental. Então, a pessoa ainda precisa, depois de fazer a diretiva antecipada de vontade, levar isso a conhecimento da equipe médica. E daí a importância de ter o procurador da saúde. Sim. É uma pessoa que eu confio, que vai fazer valer a minha vontade e que no momento em que eu não puder expressar minha vontade, ou se eu não tive tempo de levar até a equipe médica a existência desse documento, esse procurador vai fazer às vezes. Seria, fazendo uma analogia com o testamento, seria um testamenteiro, Entendi, né? mas é uma pessoa que eu já escolho de antemão para dizer, olha, eu gostaria que essa pessoa aqui trate desses assuntos, porque talvez também o próprio documento a gente não consiga abordar todas as hipóteses, né? Então, e alguma decisão precise ser tomada, então eu já posso autorizar que essa pessoa tome eventualmente alguma decisão que eu não cheguei a tomar. E sobre o que fazer ou que documentos levar, na verdade, também não temos uma exigência de que documentos levar. Se a pessoa quiser, por descargo de consciência, para dar uma maior segurança, levar um atestado médico, conferindo que ela tem discernimento,
Não há nenhuma negativa, mas não é uma necessidade. E o segundo ponto é que nós aconselhamos que o documento seja feito, seja esboçado com um atendimento prévio da equipe médica, da equipe que cuida daquele paciente. Para que também não fique um documento inócuo, que a gente trate de um monte de disposições que no fim não vão ser aplicadas, porque seja, né? É como se fosse um consentimento informado, porque a pessoa tenha informação das escolhas que ela está falando com um médico, um profissional da confiança dela. E né? de possíveis desfechos que ela vai enfrentar, porque daqui a pouco a gente faz um documento que diz, eu não permito a ressuscitação, ou eu não permito o tratamento X ou Y, e eu esteja numa situação em que esse tratamento nem vai se aplicar, e aí eu não vai valer de nada. Redundante. Então, né? seria legal ter essa assessoria de uma equipe médica ou de um médico de confiança para saber o que efetivamente colocar nesse documento para que ele possa ser utilizado, né? Para que ele tenha eficácia. Sim, que tenha um fundamento ali, né? Que não é só palavras frias, mas que a pessoa saiba o que está fazendo, Exatamente. Né? O que está escolhendo. E aí, agora eu queria puxar lá do início a fala da Carolina para perguntar para a Júlia sobre essa questão que até o filme diz uma prova de amor, um ato de amor, né? Que é essa questão dos familiares. O quanto que isso realmente, vamos dizer assim, tira o peso da família, se já tem esse tema melhor encaminhado. Na tua experiência, assim, né? O que tu pode nos contar sobre esse dilema que a família passa, né? Quando tem um paciente nessa situação e tem que tomar fazer a família sem ter uma noção prévia do que a pessoa gostaria. É a família que tem que escolher. Tem que escolher. Como é que da tua experiência, conta pra gente. A gente sempre fala que quando alguém recebe um diagnóstico, ela não recebe sozinha. Essa pessoa não recebe um diagnóstico sozinha. Isso reverbera por todas aquelas pessoas que têm um vínculo que a gente pode chamar de amor, né? E aí, as familiares, amigos, todo mundo acaba sendo, digamos, atravessado por isso, né? Então, quando a gente pensa, assim, em familiares de pessoas que recebem prognósticos reservados, a gente está pensando em pessoas que estão passando por um luto super complicado, porque elas vão ter que elaborar não só o adoecimento ou o prognóstico reservado, mas como quase que a consciência de que vão perder essa pessoa. Vão ter que passar pela perda dessa pessoa. E o luto... Aí é outro. É muito difícil. Capítulo inteiro, né? É doloroso pra caramba. Porque o luto, ele é um processo. A gente diz que o luto ele é um trabalho psíquico, que passa por várias etapas. Tem até autores que falam das 5 etapas, né? A negação, a raiva, a barganha, enfim. Para chegar na tal da elaboração daquele luto. Então, é muito complicado. A ideia é que quanto mais a gente fale sobre as coisas de uma forma geral, essas coisas passem a ser menos assustadoras e mais concretas. Tudo que é mais concreto nos dá mais possibilidade de uma fantasia de controle, porque controle não temos, né? Aliás, isso é um grande problema para nós humanos. Nós não temos controle de grande parte das coisas da nossa vida. Talvez a gente não tenha controle de quase nada. Sim, e durma com essa informação agora. Desculpa, gente. Sinto muito por dar essa informação. Mas... Caia na real. E hoje é sexta. Pode falar que Hoje nós estamos gravando numa sexta-feira, mas o programa irá ao ar numa terça-feira. Numa terça, no meio da semana. Ou seja, lidar a semana inteira com essa informação. Mas quando a gente começa a poder conversar sobre as coisas, porque o conversar, ele é elaborativo, né? Porque ele vem, assim, daquilo que eu sinto, daquilo que vem pra minha cabeça e daquilo que eu consigo colocar em palavras. As palavras, elas têm um poder elaborativo. Quando eu falo elaborar, é acomodar as coisas dentro do nosso coração, dentro da gente. Então, é muito difícil, né? Muitos de nós, psicólogos, que trabalhamos com essas famílias, a gente começa sempre abrindo um espaço para fala e muitas vezes a fala é o silêncio. Porque num primeiro momento não tem palavras para colocar que expresse aquilo ali. E aos poucos, tendo espaço para fala, a gente consegue potencializar o que a gente chama de amor. E aí a gente entende que talvez ajudar a pessoa a se despedir e a ter sua finitude digna possa ser talvez a maior prova de amor que a gente possa dar para alguém que a gente ama. Dói pra caramba. É um luto, é uma parte da gente que morre junto, mas que se isso é feito de uma forma falada, de uma forma compartilhada, vinculada, se transforma em saudade. Sim. E aí a saudade é ruim de sentir, mas é bom, né? Porque a gente consegue pegar dentro de nós aquela imagem, aquela lembrança, aquele perfume, aquela comida e de alguma forma brindar a vida que aquela pessoa teve com a gente. A melhor parte que fica daí, né? Exatamente. A gente consegue resguardar aquilo que fica. ficou de melhor. Eu sempre digo, porque eu penso nisso, eu penso que a vida é vínculo, são vínculos, né? São os vínculos que a gente faz. E o que fica dos vínculos, se não o amor?
né? Então, num processo de luto, isso também é importante, mas é muito dolorido. E por isso que é importante espaços como esse de poder falar, porque talvez abra uma oportunidade para algumas pessoas de poder lidar com isso de uma forma diferente. Não menos dolorida, porque a dor ela vai fazer parte desse processo, mas talvez com um final mais amoroso e que, portanto, nos ajude a acomodar as perdas. Entender que, na verdade, são sentimentos contraditórios, né? Então, a gente vai ter que aprender a lidar nesse processo, imagino, né? Com questões que se atravessam, né? Com polos que se opõem, enfim, dentro da gente, né? Para tentar elaborar todo esse processo. Exatamente. E eu acho que é isso que é difícil de acomodar, né? Mas saber que isso acontece comigo, contigo, com a Carol, com todo mundo que vai passar em algum momento por isso, ou sendo, no caso, paciente, ou sendo familiar. E não é que a gente, não sei se é bom dizer normalizar, mas que a gente possa naturalizar, talvez, né? Com muita delicadeza, assim, né? Pra gente, Deus livre, jamais, como se diz, desconsiderar esse sofrimento, né? Mas acolher, né? Aquilo que chega. A gente, às vezes, tende, desculpa até porque eu me lembrei disso, a gente tende a achar sempre culpados e razões para as coisas. E mais agora eu vou falar outra coisa que talvez desacomode as pessoas. Grande parte das coisas não tem um culpado e muitas delas não têm uma explicação lógica. Por exemplo, como é que crianças têm câncer? Quem é que fez isso? Não fumaram a vida inteira, não se alimentaram mal. Então, assim, quem é culpado, né? E aí isso gera muita indignação. Porque, poxa, a gente tem essa ideia do controle de achar os culpados e quem é culpado é maldoso. E aí a gente começa a se dar conta que na vida nem sempre vai ser assim. Se a gente fica no achar o culpado, que vai fazer parte do luto, mas se a gente não consegue sair do achar o culpado, a gente não consegue nem gastar a energia necessária para acomodar o afeto, né? Então, assim, é importante porque eu entendo e sei que a gente busca os culpados até por uma forma assim de, né, botar para fora aquilo. Mas como é importante entender que tem coisas que talvez a nossa humanidade não dê conta. Sim, que a gente não tem resposta para tudo, mas apesar disso, a gente pode se permitir viver os sentimentos que chegam, né? Perfeito. Acolher e tentar equacionar isso e canalizar, talvez, de uma melhor forma possível, né? Neste acolhimento amoroso. Exatamente. Muito linda a tua fala. Mas então, meninas, encaminhando assim para o final, eu também queria fazer uma pergunta para a Carolina, que é sobre a questão que também o pessoal fica na dúvida, tá, mas daí eu escrevo isso, eu mudei de ideia. O que faz? Pode revogar esse documento, pode alterar a qualquer tempo, porque a pessoa pode se arrepender. Ela pode, porque também assim, ela vai buscar essas diretivas, esse documento, quando ela já está passando por um processo de doença, ou até antes, ou como que é mais comum de acontecer, ela pode mudar de ideia. O mais comum de acontecer é a pessoa se deparar com um prognóstico, né, e escolher manifestar, então, esse seu desejo quanto à sua terminalidade. Mas pode acontecer da pessoa perfeitamente saudável ou que acredite estar perfeitamente saudável, como disse a Júlia. Temos pouquíssimo controle ou quase nenhum controle, Vou fazer hoje mesmo esse documento. E pode fazer. Então, não há um momento mais adequado ou menos adequado. É o momento em que a pessoa se sente confortável para expressar a sua vontade e documentar aquilo. E assim como hoje eu tomo a iniciativa de fazer e de manifestar minha vontade quanto à minha terminalidade, pode ser que amanhã eu não queira mais. Pode ser que amanhã eu receba um outro diagnóstico. Pode ser que amanhã eu receba a notícia da minha cura. Pode ser que eu mude de religião ou que eu adote uma outra filosofia de vida. E que aquela vontade manifestada não me sirva mais, ou não se encaixe mais na minha atual percepção de vida e de viver. Então, a qualquer momento, isso as pessoas precisam ficar tranquilas, que a qualquer momento elas podem mudar a vontade ou revogar a vontade. Sim. Ou seja, pode mudar a qualquer momento, não tem prazo para isso. Ou seja, desde que manifeste novamente a vontade no sentido de que aquilo a conforta mais ou faz mais sentido, né? Nesse seu processo de entendimento, de cura, de caminhada, de vivência, ou como a gente quiser chamar. Sim. Então, tá bem. Aí, gurias, eu amei nossa conversa. Achei que foi muito rica, muito profunda. E acho que pontuamos bem todos os aspectos relevantes desse assunto para aproximar do público, né? Porque realmente é um assunto que a gente pautou porque é
pouco comentado, né? É. Então, eu peço para vocês as considerações finais que queiram deixar, Carolina, por favor. Bom, primeiro, né? Precisamos falar sobre a morte. E falar sobre a morte não é chamar a morte, não é antecipar a morte, né? É, em primeiro lugar, fazer valer a nossa vontade e validar o que já vivemos, né? Porque então falar ou planejar como a nossa morte como o momento da nossa morte vai acontecer, é também validar toda a experiência e toda a caminhada que eu tracei na minha vida. Em segundo lugar, falar sobre a morte, juridicamente, é também planejar o momento da morte. Não há nada de errado em planejar o momento da morte, muito pelo contrário, né? Esse pode até trazer mais tranquilidade e paz para que a gente continue vivendo, sabendo em que haverá respeito também no momento em que eu não puder mais falar e expressar a minha vontade. Ok. Júlia? Eu acho que só para complementar, né, porque eu concordo tudo que a Carol acabou de trazer, eu acho que também é importante saber que existem profissionais e pessoas que estão preparadas e disponíveis para estar junto nesse momento, para poder falar, mesmo sem ter certezas, mesmo sem saber exatamente qual é o melhor caminho, porque às vezes são vários bons caminhos, ou às vezes nenhum caminho é muito bom. Acho que é importante também saber que tem profissionais, né? O pessoal nós da psicologia, grande parte da gente está super preparado para falar sobre isso, está disponível, porque às vezes também falar com alguém que não tem um vínculo familiar pode ser muito terapêutico, né? Pode ser muito confortante. Porque eu penso também, né, a gente não tem controle das coisas, mas a gente também não precisa passar nessa trajetória sozinhos, né? Então, os vínculos, novamente, dos mais variados vínculos, podem nos auxiliar nesse processo para tomar decisão, para buscar um auxílio jurídico, mas para também acomodar dentro da gente os afetos e as decisões que a gente for tomar. Então, acho que isso também é importante. É bem, bem importante, né? Porque a gente estuda, né? Para isso. Estuda psicologia, a Carolina direito, enfim, né? Eu acredito muito nisso. Por isso, a gente procura também chamar pessoas conhecedoras da área, né? Para passar uma informação qualificada. E aí também que se recorra a esses profissionais, né? Quando for necessário. Eu acho que sim, é muito importante a gente lembrar. Porque opinião todo mundo tem sobre tudo, né? Mas é importante a gente conhecer as sobre pessoas. Os mais variados pontos de vista. É verdade. Então, às vezes, o técnico, né, que tem aquele distanciamento e tem aquele preparo, como disse a Júlia, faz a diferença na hora das decisões da vida que a gente vai tomar. Gurias, amei o papo. Acho que o pessoal vai adorar esse episódio. Tomara. E aí, até a próxima. A gente vai revisitando os temas, né, e fazendo outros cortes da mesma temática ou de temáticas próximas. Então, conto com vocês. Muito obrigada. Então, este foi o nosso episódio de hoje, sobre diretivas antecipadas de vontade, as últimas escolhas em caso de terminalidade. Não percam o nosso próximo episódio. Espero vocês lá.